Olha, eu tenho aqui, senhores, Bakunin, já está aqui tudo, eu vou mostrar para vocês os PDFs que eu separei aqui. E eu vou dar chance ao Leonardo de dizer que o que eu estou fazendo, o professor Marcos, Sabino e qualquer outro, ok? Seja covarde. Ó, eu tenho aqui Marcel Detienne, que ele nunca leu na vida, beleza? Eu vou pegar aqui, peraí, deixa eu me abrir. Ó, uma vasta produção, tá? Tenho aqui Mircea Eliade, é isso mesmo, Mircea Eliade, tá aí já marcadinho para ele. Eu tenho aqui outro trabalho sensacional de um doutor em comunicação e artes da USP. Leonardo, estou te aguardando. Para enriquecer. E aí, essa professora, o Matheus Rangel conhece. Porque quando o Matheus Rangel deu a carteirada no Sabino, eu não sabia que ele era aluno, ex-aluno da Salles, Cecília Salles. E eu disse, olha, o Matheus, me desculpe, vem conversar comigo de crítica genética. Por quê? Porque Cecília Salles, eu tenho aqui, vou mostrar a obra para vocês. Não comecei a ler Cecília Salles ontem, tá aqui, ó. Crítica genética. Isso aqui é debater. Eu vou mostrar que a própria Cecília, ao contrário, mesmo ela tendo os seus pressupostos, os critérios e a forma de abordagem, até porque ela faz até uma crítica também, a própria crítica genética, de alguma forma. Fortalece, inclusive, a crítica das formas. Fortalece, não a reduz. Tá entendendo? Ó, eu vou trazer aqui a doutora Ellen Van Volder, que já é pós-doutorada. Clique aí, ok? Para vocês terem uma noção da dimensão, onde a autora é a única no mundo que dedicou exclusivamente todo um projeto de doutorado sobre Gênesis 1, 2, 4a. Sabe o que é isso? É um monumento de mais de 800 páginas. Nós pegamos linhas diferentes, mas inclusive eu mandei um e-mail para a doutora. Não sei se ela... o e-mail que mostrou aqui, eu não sei se ela é viva ainda, o que foi. Eu sei que eu mandei, não sei se vai chegar, como é que é. Porque ela só deixou de trabalhar um elemento importante, mas não quer dizer que a tese não seja sustentável, que é o uso espacional do verbo kitzo, que é verbo utilizado na tradição jeremiânica e deutero-isaías, quando é para criar do nada. E é o único verbo grego remoto que perfaz Homero na Ilíada e Odisseia, Orfeu no conto do teólogo poeta, em Platão, Teucídides e Plutarco de Queroneia, fecha o caixão, quando utiliza o verbo kitso com o sentido de criar do nada. E o Novo Testamento, que recepciona a teologia filoliana em alguns aspectos, todas as vezes que emprega kitso, é sempre ligado ao quê? Ao quê? Ao criar do nada, ligado a Deus ou a Jesus. Porém, se vendeu a ideia de que o verbo bara, até hoje significa criar do nada. Tá aqui, Leonardo. Esse aqui, Leonardo, não tem plágio, não. E eu vou fazer questão de enviar esse trabalho, porque eu estou vendendo, para os meus amigos acadêmicos, produtores. E aí eu vou pedir, pesquisem se tem plágio no meu trabalho. Vou ensinar o Leonardo o que é fazer uma produção acadêmica, não copiar e colar e levantar uma hipótese. Primeira delas, Leonardo, junte os melhores hebraístas e os especialistas de grego. Me refutar de que o verbo epoessem significa, sempre foi entendido como criar do nada. Ok? No conceito de que era um verbo empregado onde Deus é o sujeito da ação. Primeiro. Segundo, provar que o verbo para, de fato, dentro do aspecto traditivo, acompanhando toda uma produção, entendendo aí a perspectiva indiciarista, dialogando com a crítica genética, a evolução do documento como arte. Tá vendo aí, Matheus? Tô dando uma aulinha pro seu amigo. Ele provar para mim que o verbo para era empregado como criar do nada. Então, quero já dizer aqui, para os acadêmicos brasileiros, se você reproduzir que isso é criar do nada, lamentem, você vai ter problema na banca. Vai ter. Então, eu já estou dizendo que não. E eu vou publicar o meu artigo numa revista científica para que outros possam utilizar o meu artigo como referência. Então, Leonardo, tá aqui, ó. Nós vamos começar a entender essa estrutura primeiro. Enarque e poessen rote oston uranon kai tengue. Depois vai o Euler. Aí o Euler vai ter a chance dele também.
vai ter, quando ele produzir alguma coisa nesses moldes, bonitinho, pronto, agora eu vou refutar o professor. Aí eu vou marcar, nós vamos sistematizar o debate, ele vai ter a chance dele. E olha que de gramática eu sei que o Euler entende, mas eu vou provar, seja da gramática ou fora, que não há possibilidade. Seja isso aqui ou a minha hipótese plutarquiana, ok? E aí, Leonardo, a gente vai trabalhar primeiro campo da estrutura da cláusula, que eu já ensinei sobre isso, que eu não vi você falar, mas você chamou o professor Marcos de como é? Alguma coisa lá, disse que eu sou professorzinho, que eu entendi aquilo para mim, mas eu acho que o professor Marcos falou que foi para ele. No outro canal me chamou de maluquinho. Alexandre é maluquinho. Então, você conhece, nós vamos trabalhar aqui, ó. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ok? Não importa como você pronuncia, que a gente não vai nem para isso aqui, ok? Ó, o artigo é esse aqui, gente, ó. Ensinando o que é análise da fonte traditiva. Eu vou dizer aqui, pessoal, o Leonardo é incapaz de identificar uma fonte traditiva. Ele não sabe nem o que é. Então, a fonte de Isaías, para o Leonardo me ensinar. Ba'aretz hadashar Adonai bará. Aqui está o verbo bará. Eu deixei a carta na manga para o Leonardo me explicar como esse verbo deve ser empregado, lido, entendido e que tradição está e como foi traduzido. Onde está essa conexão? Trouxe esse aqui. Gilaet Yerushalayim Borer Hineni. Está aqui, Leonardo. Ok? Eu acho que eu não desaprendi o hebraico também, não, porque teve um cara que disse que eu desaprendi o grego. O pau dele está sendo preparado. Mesmo sendo especialista em grego, estou por aqui com essa gente. Porque eu vou mostrar que não basta saber grego, não basta saber hebraico. Você pode escrever. Se eu quisesse hoje, gente, eu já tinha publicado uma gramática hebraica. Tive o aval do Dr. Roberto Alves, antes de morrer em 2018. Iria endossar a minha gramática instrumental. Eu não quis. Isso está comprovado, entende? Mas não fico aí dando carteirada em ninguém. Poderia escrever aí uma gramática para principiante. Seria reconhecido dentro da academia. Não porque eu tenho o diploma, é porque eu tenho o conhecimento. Ele deve saber por que eu tenho esse rei, qual a dimensão na tradição desse uso aqui. Depois o Leonardo não vai ter dificuldade, tá, gente? De definir para mim a tradição jeremiânica como nexo de uma relação direta com o mito de fundação de Judá em Gênesis 1:1. Aqui, Leonardo, tá na tela. Já que ele sabe o que é uma poesia, porque o cara teve coragem de dizer que para ser mito tem que ter poesia. Para ser mito tem que ter poesia. Então a gente tem um problema, porque nós separamos na própria pesquisa mito e poesia. Uma poesia pode conter mito, Leonardo, eu vou te ensinar. Uma poesia pode conter mito. Isso está em Platão, isso está em Mircea, isso está em todos os nomes, em Campbell, em todos os nomes que você imaginar. E eu vou te ensinar por que o mito pode ter poesia. Por que a poesia pode ter mito? E isso não significa propriamente que não ter um, não ter o outro, não seja mito. Por exemplo, já que você é especialista em hebraico, nós vamos pegar essa estrutura. Admatai. Tá bom, Leonardo? Começando assim. Os acentos que você conhece, você sabe o que é imut racriar, você sabe as questões das cantilações, você sabe o que é um meteg, né? Bem, eu acho que sabe, né? Não sei, né? Você sabe o que é uma kef, a finalidade. Então a gente vai pegar esse texto aqui. Kibarar Adonai Hadashar Ba'aretz. Olha aqui, Leonardo, que lindo. Nekevá Tesuvev Gaver. Eu vou esperar o Leonardo. Tô aguardando, tá, Leonardo? Isso mesmo. Uma vez que ao trabalhar a crítica genética como foco claramente em entender a evolução da produção do documento, da arte, entender os rastros deixados, isso é indiciarismo, é um diálogo claro com Ginsburg para entender por que não se guarda apenas a questão da materialidade como a própria autora, porque eu acredito minimamente que o Matheus Rangel é um cara que consegue ler o que, compreender o que leu. Eu espero, porque a professora dele tá aqui. Pelo contrário, ó, eu até marquei, ó, tudo que ela vai falando sobre a documentação, porque aqui eu vou dialogar com tudo. Então, quais são os conceitos que devem ser tratados para quem quer falar de mito? Coisa que Leonardo tem que fechar a boca. Leonardo, eu vou dizer, fecha a tua latrina. Você não tem como falar, sistematizar o debate sobre mito. Você vai ficar com um ovo na boca, porque você não sabe nem como fazer. Estou falando isso aqui. Por favor, vá ensinar teu garítico, seu acadiano, ou outra coisa, porque você é incapaz.
Porque você não pode começar a simplesmente querer debater um conceito e dizer, não, porque mito, porque tem que ser isso, porque tem que ser aquilo. Não, se você não sistematizou, se você não fez a diacronia para entender o próprio assunto. Tá aqui, ó. Tudo tá aqui o que a gente precisa, ok? Você percebe que o grande problema enfrentado por Sócrates em A República de Platão nesse debate é justamente o que o mito está conduzindo, o que o mito está gerando. É justamente isso. Porque o mito faz com que o indivíduo permaneça num estado de coisa por causa do sagrado, por causa do divino. Divino, entenda-se, na perspectiva de Miceliade, fora. Na perspectiva do mito, a ideia do deificado. Por quê? Porque se o homem sofre uma coação, que é o medo, pela ação simbólica, logo ele não sai do seu mundo de coisa, e portanto, ele é um alienado, portanto o mito aliena. Os megistus menenai sofistas, na Paiden Ander, tá aqui ó, não sei se vai dar para eu sublinhar para vocês, o professor especialista em grego, que vai me dar uma aula de grego, ele é fera, eu vou esperar a aula dele, ele vai fazer um trabalho decente, e vai vir ao meu canal para me dar uma aula, para poder mostrar que não tem mito em Gênesis, que realmente e agora não vai distorcer o conceito de mito não, porque é um conceito de mito. Gente, eu tenho um presente para vocês, tá? Um presentão. Que presente é, professor? Essa pérola aqui que faz parte do meu trabalho, para a gente deixar o Leonardo pelo menos aí com uma semana com insônia, ok? Ó, eu trago aqui ó, a primeira referência, essa, a segunda é essa aqui. Ok? Vamos lá conferir primeiro comigo na fonte. Ó, tá aqui o Dan, uma obra maravilhosíssima, vai estar disponível lá, tá bom? E o Westermann, muito bom. Veja, na minha fonte, tá? O Klaus Westermann. São trabalhos excepcionais, hoje praticamente marcam as grandes pesquisas. Olha isso aqui pra gente detonar e fazer a galerinha da apologética ficar pelo menos aí de cama um ano sem tocar meu nome. Olha só, a partir da análise do verbo bara, tá? Ou bará, como alguns pronunciam ali, analisando sobretudo o que é empregado no verso 22, por isso a doutora Ellen arrebentou na tese dela de doutorado. O Dan, ele denota, ele aponta que há uma marca de atraso nisso, porque ele acha a fonte, ele diz, opa, peraí, não, isso aqui não pode ser entendido como um verbo para criar do nada. Essa balela, isso é uma falácia, até Rabino, porque foi criado do nada, esquece hoje. Por isso, meu amigo, não para mais para debater com quem diz que Gênesis 1 não é mito, não é uma narrativa mitológica, não debata. Porque mesmo na estrutura sintática da gramática, o verbo por si é empregado ali, naquele texto que é da fonte traditiva posterior, não foi empregado e não significa criar do nada.